Saudação de paz aos irmãos, ouvintes, a cada um de vocês que estão aí nos ouvindo. A partir desse momento agora, iremos transmitir um debate muito bom e eficaz, principalmente nos dias atuais. Esse debate já se vê em alguns pensamentos, em alguns podcasts, e eu tenho certeza que o debate de hoje também irá edificar a você, ouvinte, a nós aqui que estaremos nesse debate. Eu como apresentador hoje, Jamerson Silva, também com dois grandes participantes que já tiveram nesse encontro aqui em outra ocasião, e eu tenho certeza que daqui para frente só vocês vão ganhar e nós também agregando cada vez mais conhecimentos. Estou aqui do meu lado esquerdo, pastor Ronaldo Soares, daqui a pouco ele vai fazer as considerações dele, e também estou do meu lado direito aqui, pastor Leandro Rangel. Com certeza nós estaremos aprendendo muito. Já como abertura aqui, já quero deixar aqui as considerações de apresentações aqui de cada um, e eu tenho certeza que cada um vai se expor e trabalhar em cada linha de pensamento. Para quem não sabe, hoje esse debate, iremos falar um debate sobre pós ou pré. Quente, viu? Muito quente. Pós ou pré? E começando aqui com o pastor Leandro, já dê sua visão aí, pós ou pré? Ó Pai do Senhor, a todos os telespectadores, ouvintes, hoje nós vamos decorrer sobre pré-tribulacionista, é aquilo que eu creio, que eu acredito, e nossa intenção aqui é de esclarecer a dúvida de muitos, que hoje é uma pauta que se levantou, uma grande divisão, né? Então muitos acreditam que vão ficar e vão ver o bicho, né? A forma do anticristo no período da grande tribulação. E eu estou aqui mostrando pelo texto bíblico que a gente vai ser arrebatado antes e nós estaremos com Cristo e não vamos ver este processo da grande tribulação. Amém? Agora vamos ouvir também o pastor Ronaldo se apresentando e também dando sua linha de pensamento aí nesse tema. Meus irmãos, graças a todos, estamos aqui mais uma vez para debatermos ideias, né? Estamos no campo das ideias e o objetivo é nosso esclarecer aquilo que nós pensamos, né? E quero falar como sempre, os irmãos podem perguntar o que quiser, eu vou responder o que souber. E estamos aqui, somos irmãos e amigos, né? Estamos aqui só para debater ideias e ver, né, qual mais chega próximo de uma realidade, ok? Vamos que vamos. Deus abençoe. Continuando na oração com nós. Maravilha! Irmãos, iremos trabalhar aqui na linha de pensamento do capítulo 15 de Mateus. Então vamos abordar o capítulo 24 de Mateus, a partir do 15 em diante, mas aí nós abordaremos também outros. Cada um pode viajar na Bíblia, inclusive a Bíblia se responde, né? Então quem tiver mais argumento baseado nesse capítulo de Mateus 24, nós vamos expandir e vocês vão ouvindo aí. Maravilha? Nós temos aí algumas linhas de pensamento pré-tribulacionistas, que é aqueles que acreditam que é antes, então a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Os meso-tribulacionistas, que é aqueles que acreditam que é no meio, durante, e os pós, que é os que acreditam que será arrebatado depois da grande tribulação. Então hoje nós vamos abordar pré e pós, certo? Então eu já vou fazer aqui sobre 3 minutinhos para o pastor Ronaldo, e logo depois, na sequência, já um bate-bola aqui, um ping-pong, 3 minutos para o pastor Leandro também. Dê sua visão aí, se tiver pergunta, argumento, alguma coisa, já pode esclarecer já e manda ver. Bom, meus irmãos, nós sabemos que hoje, né, a parte majoritária é pré, né? Eu defender o pré-tribulacionismo. Eu diria, por que eu não, assim, estou aderindo muito a essa questão do pré? Porque eu estou a palavra de Jesus, né? Ele próprio disse, a pergunta do capítulo 24, verso 44 do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós temos ali um texto bíblico que diz o seguinte:
24 e 30, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí vai discorrendo aí, aprender da postura da parábola, né, da figueira, etc. Eu não vejo assim, no versículo 29 diz que depois da aflição daqueles dias, versículo 29, ela vai contextuar o versículo de número 30. Então, por isso que eu acredito que a igreja, ela irá encarar a grande tribulação. Eu não vejo, não encontro um texto assim, palavras de Jesus, né, me dando uma clareza que ele voltará antes da grande tribulação. Eu entendo pela minha linha de raciocínio que a igreja, ela passará por esse período. Bom, ninguém quer, eu também não quero, mas se isso acontecer, vamos que vamos. Mas é bom que o que está escrito é isso, ok? Essa é a minha palavra inicial, né? É por isso que eu acredito que Jesus voltará, né? No final da grande tribulação, logo depois da aflição daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E aí sai aquele versículo 30 que eu li, o versículo 31. Ok? Vamos lá, agora o pastor Leandro também com seus argumentos. Este texto, pastor, que o senhor acabou de mencionar, a gente acredita igual. Só que a diferença é que a igreja vai voltar com Cristo. Essa é a segunda vinda de Cristo. Nós acreditamos no arrebatamento, onde nenhum olho vai ver, a não ser a igreja que vai encontrar com o Senhor dos ares. Então depois a igreja voltará com Cristo na segunda vinda dele, e aí todo olho o verá, mas a igreja estará com ele, não irá passar por esta grande tribulação. Nós acreditamos por quê? Primeiramente, em Mateus capítulo 24, no versículo 1, Jesus sai e começa a dizer aos discípulos: está vendo este templo, coisa gloriosa, que foram demorado muito tempo para ser construído? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que seja derribada. E os discípulos perguntam: quando vai ser isso? Aqui Jesus está sendo um profeta. Ele está dizendo: 70 anos depois irá se cumprir essa profecia. Invadiram Jerusalém e derrubaram tudo. Só que no versículo continuando, aí quando ele sobe ao Monte das Oliveiras, os discípulos chegam à parte e abrem um leque da revelação. Então ele começa a contar: olha, só meu pai sabe o dia, eu não sei, o Filho do Homem, nem os anjos que estão com ele, mas só o meu pai que sabe. Então ele começa a decorrer sobre aquilo que vai acontecer, sobre a guerra, rumores de guerra, terremotos, aflições, frieza espiritual, multiplicar o pecado. E nós entendemos que isso é uma preparação para o arrebatamento. Só que no versículo 15 em diante, nós acreditamos que a igreja já não está mais. Então nós acreditamos na igreja que já foi arrebatada, que aí se cumpre a última semana de Daniel, porque nós acreditamos que a última semana o tempo da graça se fecha e volta a última semana cumprindo o tempo da lei. E cumprindo o tempo da lei, a igreja estará guardada com o Senhor, e lá vai ter os tribunais, os galardões que nós vamos receber, e depois nós voltaremos com ele. Então este texto que o Senhor mencionou aqui, nós acreditamos nele, só que a igreja junto com Cristo voltará, vendo. Então aqueles que estão aqui são aqueles que venceram a tribulação. Aí no capítulo 26, acho que a minha hora já até passou. Não? Então, no capítulo 26, aonde Cristo desce junto com os santos e ali julga, né? Afasta e diz: vinde bendito de meu Pai, entrar para a terra que já está preparada desde a fundação do mundo, a direita e a esquerda. Então é ali a separação, mas não para a igreja, porque a igreja já estará com o Senhor dos ares. Eu posso fazer uma pergunta retórica ou não? Terminando aqui. Bom,
Terminou. Agora, então, nesse bloco agora, que são os argumentos, agora vamos para perguntas, como o pastor já iria fazer, já seria esse bloco da agora, o momento das perguntas. E aí onde nós temos muitas respostas, tanto para que sim como para que não, algumas vão convencer, outras não vão convencer. Vai agora de cada um participante aí. Vamos começar então, o pastor já estava no direito aí de minutos, né? Faça a pergunta, logo na sequência o pastor Ronaldo já vem com resposta e pergunta também. Pastor, Daniel, capítulo 9, versículo 25 ao 27. É um texto chave para nós, né? Não tem como a gente fugir disso. Semanas de Daniel. O que o senhor me responde sobre estas 70 semanas de Daniel? Já se cumpriu? Falta uma? E aproveitando o gancho, eu queria que o senhor decorresse para mim sobre as dispensações. Tá bom? Então você não ia duas perguntas, mas eu sei que é uma sequência, né? Para a gente entender. Por favor. Eu vou tentar aqui da melhor maneira possível. Bom, para mim, do meu ponto de vista, é 70 semanas Daniel que foi cumprida. E esse é o meu ponto de vista. Eu vou dar aqui o argumento, vamos ler o texto. Eu fiz aqui alguns rascunhos. Partindo do princípio, do versículo número 25, capítulo 9 de Daniel, você está fácil aí? Está aqui, pode falar. Pode ler? Pode ler. Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Pode ler o 26 e 27 para aí nós entendemos bem, pastor? 26 e 27? E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então, determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Certo. Então, aqui eu acredito que essas 70 semanas se fechou com a morte de Cristo. Olha o que diz o texto. Observe o texto. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Então, 62 mais 7, 69, correto? Foi a primeira 7 semanas, que foi sobre a destruição de Jerusalém, e Neemias, para Babel, fica. Depois tem aquele percorrer todo da 62, e aí onde está vamos dizer assim, o segredo, no meu ponto de vista, assim, um segredo muito claro de ser desvendado. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Aí eu pergunto, o Messias foi tirado em qual semana? Porque passou 7, mais 62, e no fim das 62, que seria 69, o Messias foi tirado. Ele foi tirado em que semana? Então, aí tem a outra pergunta que aí nós vamos entrar neste texto. Certo, então, a questão é bem lógica. Ó. Eu vou usar aqui o termo 69, ok? Vou juntar 7 mais aí 62. Vou ler, não está assim no texto, ok? Eu estou aqui juntando. E depois das 69 semanas será tirado o Messias, e não será mais. O Messias tirado em qual semana? E o versículo 27? Sim, é o chave dele. Sim, mas eu quero saber nessa questão em quando foi tirado o Messias. Qual
foi a semana que você foi tirado. Depois das 62, que seria 69, ele foi tirado. No meu ponto de vista, ele foi tirado na 70. 69? 70, então ele foi tirado. Então, o que diz aqui? Aí, ó, o versículo 26 que eu falei, né? 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Então, estão determinadas a assolação. Eu acho que quer saber do 27, né? E ele firmará o concerto com muito, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse conceito que o senhor me disse, quem fez esse conceito? Então, o sacrifício de manjares, isso aqui é lei ou é graça? Isso era na lei. Então, mas ele está falando da lei. Por isso que volta a Sim, última semana, mas quando uma lei. Exatamente. Quando Jesus ele veio na lei ou veio na graça? Ele veio na lei. Então, E aí sim. E aí, o que acontece aqui? Ó, primeiro, em Cristo a transgressão acaba, que é do versículo número 25, que fala a sair da ordem para restaurar a edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. 7 semanas para nós, depois de 62 semanas será tirado o Messias e não será mais o príncipe do povo que há de vir, destruirá a cidade. Versículo número 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Agora vamos lá. Com Cristo, né, a transgressão ela acaba. Ele é o ápice da questão. Estourei o tempo aí, eu vou tentar aqui. Depois o pastor não tem problema. Não. Segundo, dá fim aos pecados. Isso acontece na morte de Cristo. Todos que aceitam Ele, seus pecados são apagados, não são? Exatamente. Então vamos lá. Dá fim à iniquidade. Isso acontece também o quê? Na morte de Cristo. Quem está em Cristo, ele sai da iniquidade. Se ele praticar, né, ele vai incorrer. Trazer justiça eterna. Isso acontece o quê? Na morte de Cristo. Ele trouxe agora o quê? A justiça eterna. Tudo na sua morte. Aí selar a visão da profecia, ungir o santo dos santos. E isso aconteceu quando Jesus foi batizado, pois ele é o santo dos santos. Ele é o verdadeiro, né? Quando ele foi batizado, agora o seio. Quando ele é ungido, quando recebeu o título do Messias, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele fez essa lista, né, na sua morte, né, com o seu fechamento aqui. Isso aí eu entendo que ele fechou as 70 semanas dentro desse contexto apresentado. Agora, dúvida, alguma colocação, observação? Aceito, pastor? A resposta ainda não. Professor, desculpa, é só salientando que, irmãos, está chegando assim uma conclusão que tem muitos pré que eles já assumem essa conclusão das 70 semanas. Agora, essas coisas que vão se pendurando, aí sim, aí vão ser até o ápice final. Guerra, rumor de guerra, algumas coisas aí sim. Mas no caso das 70 semanas sobre o Messias, ela foi, no meu ponto de vista, ela foi fechada. Tá bom. Maravilha. Pastor Ronaldo agora direito a uma pergunta. Tem direito de perguntar assim, né? Que ele falou sobre o arrebatamento oculto. Eu queria um texto do arrebatamento oculto. Que, né, você falou que a igreja vai ser retirada, né? Eu queria um texto para a gente. Então vamos lá para Lucas capítulo 17. Nós vamos decorrer sobre esse texto aqui, pastor. Certo. Lucas 17. Lucas 17, versículo 34 e 35. Pode ver. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama,
um será tomado e o outro deixado. 35. Duas estarão juntas moendo, será tomada uma e a outra deixada. 36, para a gente concluir. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Aqui nós entendemos, pastor, que a qualquer momento ou qualquer hora é o arrebatamento que vai acontecer. Quando ele usa o termo noite na cama, quer dizer de madrugada que está dormindo. Porque aqui pode ser nós trabalhamos, lá no Japão estará crentes no horário de dormindo, pelo horário de madrugada, fuso horário, né, muito grande. Então nós entendemos assim: dois estarão juntos moendo, quer dizer pela manhã, muito cedo, e dois estarão no campo, na parte da tarde. Então o que esse texto aqui de Lucas está dizendo, isso daqui é um texto que é narrado por Jesus, Lucas só está interpretando ele. Então ele está dizendo, a qualquer momento, um será tirado. A expressão de um será tirado e o outro ficar, é um arrebatamento, pastor. É em oculto. Porque estamos nós dois aqui, um está preparado, outro não. Se eu sobe, eu fico, um foi tirado e o outro ficou. Isso aqui é literalmente um arrebatamento. Não sei se eu respondi a pergunta do senhor ou deixei ela com dúvida. Assim, para mim, mais a dúvida de que, assim, porque veja bem, se eu pegar o contexto, se eu pegar o contexto, ele vem toda aquela prerrogativa. Ele vai dizer, e como aconteceu no dia de Noé, do versículo 26, assim será também na vinda do Filho do Homem, comia, bebia, casava de casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló, comia, bebia, comprava, vendia, plantava e ficava, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, quando eu olho para esse contexto, eu não vejo uma coisa oculta. Eu vejo o contexto, eu não vejo uma coisa oculta. Porque todos viram o que aconteceu. Quando eu digo todos, é os que estavam na meditações, claro, né? É o que aconteceu do dilúvio, aconteceu com Sodoma e Gomorra, entendeu? E aí continua, naquele dia em que estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte que estiver no campo, não volte atrás. Lembrar da manhã de Ló, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que a perdê-la, salvar-la. Digo-vos que naquela noite estará dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntos, moendo uma será tomada, outra será deixada. Mas o contexto e o texto ela não me diz que é oculto. Ele diz assim, um será tomado, deixado. Eu posso sair, você viu, eu saí, mas você viu, né? Ou enfim, mas isso é um pensamento meu, ok? Então, não, mas um versículo que o senhor leu anterior, ele está contando que breve vai acontecer sem ninguém esperar. Só que aqui no versículo que a gente leu, ele está dizendo tomado. Tomado é quando você não espera. Tirado do seu lugar. Você está aqui e é tomado. Certo. O que é a gente crê no arrebatamento? Arrancado com força ou com violência. Tirado. Então é o abrir e o fechar de olhos. De repente, a igreja não está mais aqui. Se o senhor quiser ainda mais alguma coisa, por favor. Mas eu não sei se eu estou. Não, pode. Pode adoçar. Então vamos para Tessalonicenses. Tessalônica. Eu sei que é um caso. Esse é um texto que eu faço. Esse de Lucas Isso você que não o está pastor esperando. já estava Já esperando. estava esperando, até aqui na minha Mas o do Lucas você não está esperando, não. eu tenho aqui marca de Lucas, não 17, né? Vamos lá. Vamos entender esse texto, pastor. Vamos começar aí no versículo 3? Certo. Vamos pedir para o mediador ler, a gente vai só interpretando? Mas o capítulo 2, é isso? Isso. 2 Tessalonicenses, Tá. capítulo 2, do versículo 3 até o 7. Do 3 ao 7. Esse aí, Vamos lá. Isso aqui dá para a gente decorrer bem. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o capítulo 2, versículo 3 ao 7. Lembra? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe
e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já é mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que o do meio seja tirado. Pronto, vou fazer uma interpretação desse texto, pastor. Do versículo 3 ao versículo 5, ele está dizendo o que vai acontecer. Certo. Do versículo 6, ele está dizendo o que retém que isto daqui vai acontecer é o Espírito Santo. Certo. E quem é o Espírito Santo? E aonde que ele habita? Na igreja, nos santos. Então, quando ele será tirado? Quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, isso do versículo 3 ao versículo 5 irá acontecer. Olha o que é interessante. No versículo 7, porque já é mistério da injustiça, já opera. Opera onde? Na igreja. A injustiça na igreja? A luta contra a igreja? Mas o que ainda segura a igreja? É o que ele continua. Há um que agora resiste até que do meio será tirado. Então o que resiste à luta do mundo contra a igreja é o Espírito Santo. E o que age da ação do maligno é a igreja. Agora, quando a igreja será tirada, aí vai haver a manifestação do filho da treva. Aí a ação do anticristo. Porque a minha pergunta para o senhor é: qual é o texto bíblico que o maligno vai estar atuando e o Espírito Santo estará na terra? Nós temos aqui uma essa agora também é boa. Agora foi o mostra o texto e mostra o texto também. O próprio texto, né, porque o que o senhor disse aqui, porque veja bem, olha o que ele diz, porque já o mistério da injustiça opera. Somente é um que o retém, ou resiste, até que no meio seja tirado. Tudo bem. Mas se o contexto me dá toda a aula para responder a sua pergunta. Porque a teoria aqui, se a igreja passará ou não pela grande tribulação, certo? E aqui, aqui esse texto me uniu junto com o 24 de Mateus, junto também com o 17 que nós vemos. Porque veja bem, eu vou ler o texto primeiro, vou refrisar, eu vou com calma para vocês entenderem muito bem. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, o seu ajuntamento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha o que diz. Paulo aqui está refrisando sobre a primeira carta que ele escreve a Tessalônica. Então ele estava lá, ele escreveu a carta, estava lá e ele refrisou e falou, e entraram nesse debate e ele falou sobre isso. Aí ele continua aqui: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem do pecado, filho da perdição? No seu conceito. Ação maligna. Já que o anticristo. Então, não será assim o quê? A igreja não será arrebatada antes que isso aconteça. É por isso que eu acredito que a igreja passará pela tribulação, ok? Então vamos lá. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Aí diz: não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Aí, ao ponto de interrogação, e ele termina esta frase dizendo isso. Certo. Aí, no versículo 6 e 7, é a resposta. Sim, mas dizia: agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Certo?
Ele fez a pergunta, ele disse, agora vocês estão sabendo, aqui está respondendo, agora vocês estão sabendo o que detém. Mas detém o quê? Ação do maligno. Certo. Mas aí acontece, a igreja ela estará inserida nesse contexto? Ou foi tirado do senhor disse? Não, aqui é o que eu estou dizendo. O que retém a ação do maligno é a igreja, é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja, né? Tirando a igreja, o Espírito Santo, aí a ação do maligno vai acontecer. É o que ele está dizendo no versículo 6 e 7. Se o senhor fazer a exegese desse texto, no versículo 5, ele termina a pergunta deles esclarecendo e fala assim, ninguém vos engane. Aí ele fala assim, porque ainda o que retém isto que eu acabei de falar é o Espírito Santo. Você pode fazer uma pergunta? Pode. Assim, o senhor fala sobre a grande tribulação. A grande tribulação se perdura por quantos anos? 3 anos e meio. Uma falsa paz, 3 anos e meio, e uma grande tribulação. Então, aí por que se fala 7? 3 anos e meio, 3 anos e meio. Sim, mas o pessoal fala que são 7 anos de grande tribulação. Se 3 anos e meio não tem tribulação. Mas aí nós vamos para o capítulo, se não me engano, capítulo 6 de Apocalipse. Essa aqui não estava no repertório, que eu não sabia que era essa pergunta. Mas essa que é boa. Capítulo 3:16. E havendo o cordeiro aberto, um selo, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em uma voz de trovão, venho. E olhei e eis que um cavalo branco. Este cavalo branco não é o mesmo de Apocalipse capítulo 19. Correto? Sim, bom, do que eu sei, vamos lá. E o que está sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Certo. Primeiro, cavalo ser solto, falsa paz, enganando muitos. Correto? Aí depois vai soltando os outros cavalos. Cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo preto, que cada um representa alguma tribulação que vai acontecer. Mas o primeiro cavalo é a falsa paz. Então a gente acredita na tribulação, que é a ação do anticristo. 3 anos e meio de falsa paz. E eu acredito que a igreja não será enganada. Então vamos lá. Segundo o que o pastor está dizendo aqui, nessa liberação desses cavalos, a igreja não estará mais na terra. Ela sobe do capítulo 4 de Apocalipse e volta só no capítulo 19. E para o pastor Ronaldo, durante essa liberação dos cavalos, vai passar todo o processo. Vai ser pendurado toda a tribulação. Eu faria outra pergunta. Anticristo ou antijudeu? A anticristo, né, pastor? Então, porque você veja bem. Opositor a Cristo. Então, exatamente. Porque se eles vêm para perseguir, veja bem, eu não vejo anexo nessa questão, e se ele vem perseguir, o que o texto vai dizer? Perseguir aqueles que se chamam pelo meu nome, aqueles que anunciam o Evangelho. Quem que anuncia o Evangelho? Os cristãos ou os judeus? Então, mas aí que tá. Eu fiz uma pergunta para o senhor, Sim. acabou na dispensação. Nós acreditamos na dispensação, correto? Sim. A primeira dispensação como que é? Vai fugir da mas enfim. Segunda, governo consciência. Segundo, terceiro, governo humano. Quarto, os patriarcas. Quinta, a lei se fecha em Cristo e abre-se a graça, correto? E eu acredito que essa última semana é a semana que volta a lei, pastor, para depois entrar o milênio. E é isso. Aí o que eles vão perseguir? Porque agora os olhos de Deus não estão mais para o mundo, está para Israel. Por isso que vai ser o opositor a Cristo, mas por causa de Israel. Ele vai enganar, lembra a profecia que a gente leu, abominação, então ele irá construir o templo, e lá ele vai pedir adoração, até que os judeus o reconheçam como um falso Messias, um falso profeta. Respondido não. Respondido assim, né? Dentro da... A inocência, lembrei agora. Desculpe os irmãos. A inocência. Bem inocência, depois ela vai consciência. Até essa questão aí. Mas enfim, eu observo esse conteúdo da própria palavra de Jesus, né? Que ele diz, o senhor falou até a questão da igreja, ela some
no capítulo 4, mas vale salientar que as pessoas, de fato, elas batem muito nessa tecla aí do capítulo 4 da Apocalipse, aí ela não aparece. Não aparece. Mas vale salientar que, em tese, e não em tese, diretamente, as cartas são escritas para as igrejas. Né? Ali. Aí depois João, né, ele escreve a carta, parece que é aleatório, vai falar lá no. Mas, de fato, a igreja, o anjo da igreja, o anjo da igreja. Então, eu diria que a igreja, eu diria da época do século presente de João, entendeu? Mas enfim, bom, mas vamos lá. Aí eu fico imaginando, pastor, essa questão que veja bem, eu acho que eu vejo outra pessoa aqui quando eu falar que vocês serão odiados por causa do meu nome. Vê se você vai. Vocês serão odiados por causa do meu nome, É que eu tenho. Mas sim, enfim, o versículo número 29, se você encontrar aí, você me fala. Ele diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua dará a sua luz, e a estrela do céu cairão, e a estrela cairão do céu, e a potência do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Se nós pararmos para atentarmos no que Jesus diz em todas as palavras, nós vamos sair. Pode esquecer a vida cristã, pode esquecer. Porque Jesus está diante de um conceito literalmente judaico, não tem uma igreja formalizada. Estava ali o discípulo, que até então não era igreja, correto? Então, a gente parte de um pressuposto meio, sei lá, porque aí o povo começou depois, não lembro a parte da ordem que surgiu, mas não sei se é 19, enfim, a igreja ela vai surgir lá para frente, né? E aí o que acontece? Todo um parado, porque eu fico perplexo com algumas colocações e algumas pregações, que se desconcerne a questão do versículo do capítulo 1 de João, capítulo 1 de João. João 1. E o verso 1, veja que diz lá, por favor. João 1. No princípio era o verbo? Isso, vai, continue. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E depois outro diz o quê? Ele estava no princípio com Deus. Acho que é o verso número 6. 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Versículo de número 11. Versículo 11. Capítulo 1 e 11 do Evangelho de João. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Aí, mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de se chamar de Deus e ser feito de Deus. Agora eu fico imaginando, quem era aquele povo que estava com ele, inclusive os discípulos? Era o judeu ou o gentil? Né, pastor? Você vê, né? Não, estou falando aqui, estou fazendo retórica em cima do seu. Então, assim, aí as pessoas elas começam a dizer que Jesus veio para o que era assim, para aquela coisa toda. Mas enfim, a igreja, literalmente, ela começa dentro do conceito, eu diria que judaico, né? Porque o povo ali era judeu. Totalmente. E aí onde eu me apego, né? No ciclo que eu pedi lá de Mateus, não, né? E Jesus falou, vocês serão odiados pelo meu nome. Eu acho. Você acha? Acho agora. Quer fazer? Pode fazer, pessoal. Pastor, Mateus 24:9. Então eles os enganarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Mateus capítulo 24, versículo 9. Certo. Aí onde entra aquele conceito? Será que os judeus serão perseguidos por causa do nome de Cristo? Se aqui nós vamos colocar na questão. eles não acreditam no Messias, né, pastor? Então. Eles vão aceitar um outro Messias. E esse outro Messias ele vai ser desmascarado quando ele pedir adoração no templo. Certo.
ali ele vai ser desmascarado. Aí o judeu vai se tornar, né? Mas Uma observação aqui que nós temos, ó, essa versão que eu li foi a NVI, nova versão internacional. Na outra versão que é a RC, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O nome já mostra o extremo da de todas as gente. Exatamente. pastor, eu tenho uma pergunta aqui, não sei se eu posso. Pode. Ó, Agora, capítulo 25 de Mateus, certo. vamos lá. Vamos. Versículo 31, pastor. 31. O senhor lê e me fala quem são esses santos que estão vindo com Cristo. Mateus 25, 31. 5:31. É isso. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Até aí. Certo. Quem são esses santos? Não são os anjos. Santos e anjos são duas categorias. Só que na realidade ele não me fizeram aqui nenhuma observação, vírgula, tá? Para dizer santos e anjo, então dizendo os santos anjos. Porque anjos já são. Sim, mas Não se contamina, pastor. A igreja que é chamada de santo neste mundo de pecado. aqui eu vou colocar aqui o meu ponto de vista, né? Tá. Como eu entendo, ok, pastor? Não. Pelo amor de Deus, Não, então não debate aqui. Meu ponto de vista é o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, aí tem vírgula, então se assentará no trono da sua glória. Ou seja, seria quando ele vier para arrebatar a sua igreja, né, que ele arrebata a sua igreja. Agora vamos entrar no outro extremo. E aí ele tira a sua igreja, né, para ele vence, né, o inimigo, o homem do pecado, com todo aquele que aceitou o selo, né, e adorou a besta, e ele se sentará para reinar no milênio. Esse é o meu ponto de vista, ok? Pronto, é ótimo. Observação aqui, então, no seu ponto de vista, não é santos e anjos, são duas classes, são uma classe só. Santos anjos. Seria só no caso dos anjos. Exatamente, esse é o meu ponto de vista. Mas anjo não tem pecado. Sim, a questão mais aí, eu não sei se foi da doutor ou não, mas enfim. Agora, pastor, o senhor acredita que a igreja será arrebatada no final, correto? Certo. E como que o senhor me explica Apocalipse capítulo 19? Este galardão aqui do versículo 6, 7 e 8. E depois nós vamos continuar nesse texto. Eu quero que o senhor me responda. Lê o texto? Esse 19, 6, 7, 8? Isso. 19, Apocalipse 19, 6, 7 e 8. 7 e 8. E ouvi como que a voz de um grande multidão, e com ele a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A esposa é quem? A igreja? E aqui não está no capítulo 19? Sim. Correto. Então aqui a igreja está nas bodas do Cordeiro. E a continuação do capítulo 19, pastor, o senhor me fala aqui. Versículo 18. Leia para mim, 18. Do mesmo? Isso. Versículo 18 nos diz: para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Desculpa, eu esqueci. Eu tinha que ter começado no 17, perdão. 17? É. Vamos lá. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio dos céus: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam,
e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Isso, 19 e terminou. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e aos seus exércitos. Aqui não é igreja, aqui é o próprio Cristo convidando os animais para a grande ceia. Urubus, corvos, para a grande matança que vai acontecer. A igreja foi coroada, passou pelas boldas e agora desce com Cristo. E aqui a igreja já estava no céu, pastor. Esse aqui não é a parte final da grande tribulação? Sim. Mas como ele está no céu, pastor, olha aqui, regozijamos e alegremos-nos e damos glória, porque vindas são as bordas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ou seja, ele não está vindo. As bordas, essa borda do Cordeiro não seria, pela minha analogia, ninguém, nem um. Eu porém falou isso, mas não vou atrever a falar, porque ele acha a especulação e fica. Porque ele diz que onde eu estiver, vai vão estar, certo? Nesse tempo diz que céu e terra é a mesma creio, para a igreja, para os que foram transformados e arrebatados e os que foram ressuscitados. Então essa borda do Cordeiro, ela pode ocorrer durante esse período milenar. Porque aqui, provavelmente, aqui onde ele monta o seu trono milenar, onde ele venceu, né, o dragão, né, o homem do pecado, e aí ele convida todos os animais para essa grande ceia para comer o corpo dessas pessoas que foram vencidas nessa grande batalha final, entre as que depois haverá a última, que é depois do milênio. A última, que não seria uma batalha bem Gog e Magog, entendeu? Então, eu vejo assim, pastor. Mas essa daqui se cumpre com o Salmo 24, né, pastor? Deixe entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte e poderoso. Aqui a igreja está glorificando a Cristo. Certo. E ele vem se apresentando com as mãos, dizendo: vinde as boldas do Cordeiro. Aí é o casamento perfeito. Sim. Da noiva com o esposo. Sim. E depois a igreja desce com Cristo e lá vai ter a grande batalha. Então a igreja está no céu neste período. Não, eu não vejo a igreja descendo com Cristo. A igreja do confronto de glória aqui, mostrando que do anjo foi qual? Falou que era santos e anjos, era o 25, 31. Isso que Mateus. Ele desce com os seus santos anjos, né? Para recolher a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, e arrebata a sua igreja, né? Vamos dizer que, né, temos aí, gosta de tirar, né, a palhinha, né? Diz que arrebatamento elevador bate e volta. Bate e volta? Dá nem tempo para gloriar. Mas enfim. Isso aí eu vou chegar nesse pergunta. E quando ele chega com os anjos e recolhe a sua igreja, e ele transporta ao monte para aquela grande batalha para vencer o anticristo e todos quantos receberam o sinal, a cabeça, aquela coisa toda, e aí onde ele convida, né, o primeiro convite das aves do céu para vir participar da grande bolda do grande Deus. Então, isso aí é onde eu vejo, né, Cristo vencendo o anticristo e tal. Mas isso aí já montando o seu trono milenar, né, para o seu reino milenar. Só um momento. Na destruição do anticristo, no caso, quando Jesus vir e vencer o anticristo, só para deixar bem claro aqui o ponto de vista de vocês, a igreja vencerá com Cristo ou a igreja não estará com Cristo quando Jesus vir vencer o anticristo? Não sei se vocês conseguiram entender a pergunta aqui. Eu entendi. Para mim, a igreja estará com Cristo. Então a igreja virá com Cristo e vencerá o anticristo. Cristo pisará no Monte das Oliveiras, fitará e dará vitória, porque Israel vai estar curralado. Então, nesse momento a igreja virá com Cristo. Virá com Cristo. No caso do pastor Ronaldo, Jesus virá virá e a igreja estará na terra. Estará na terra, ele arrebatará a sua igreja, toma para si, seu povo, certo? E onde haverá ali a ressurreição, enfim. Ele tomará para si, todo esse trajeto aí, ele montará a sua batalha lá no Monte dos Pastores para vencer, né, o anticristo que está naquele reino. Então, só para deixarmos bem claro aqui, o
pastor Leandro, ele acredita que Jesus virá com a igreja e vencerá o anticristo, certo? Já o pastor Ronaldo, Não que a igreja precisa fazer alguma coisa. Jesus, Só vai estar sendo... Jesus virá só, aí retirará a igreja e vencerá o anticristo. Não virá só. O texto de nós lemos aqui. Não, virá com os anjos. Os outros anos. Sim. Né? E aí ele vai para a sua igreja e para todo esse trâmite aí. Eu espero que vocês tenham entendido esse argumento aí, que é só para deixar alinhado, no caso, né? Dois pontos de vista. Então, pastor, é bem interessante. Já que o senhor crê aí no arrebatamento, nessa questão pré, né? E que Jesus voltará com a sua igreja, né? Com a sua igreja no final do milênio para salvar quem mesmo? Israel. A salvação fora do sangue de Cristo? Ou a salvação só por intermédio do sangue de Cristo? Do seu sacrifício? Essa é boa. Pastor, como que os antigos eram salvos? A antiga aliança. Ele era salvo, né? Eu vou usar o termo pela graça e misericórdia de Deus pelas suas ações. Porque Abraão, Isaac, Jacó, pela fé. Certo. Então não foi pelo sangue de Cristo, foi pela fé e obediência a Deus. Então eu acredito que a antiga aliança vai voltar nessa última semana. Vai se cumprir a antiga aliança. Então quem morrer agora por amor a Cristo será salvo, por fé em Cristo. Não vai ter mais a graça salvadora. Certo. E outra também, pastor, que nós entendemos, a igreja ela se separou deste mundo. É tirado para fora, né? Igreja é tirado para fora. Então, se nós já somos tirados para fora, nós já somos separados deste mundo. Sim, somos. Separados deste mundo, não tem por que a gente passar por esta grande tribulação. Porque essa grande tribulação, nós acreditamos para aqueles desobedientes, aqueles que não quiseram se firmar. Imagine, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Quando Cristo for voltar, Ele vai dar um sinal, vai ter a ação do anticristo. Aí eu posso voltar para a igreja e serei salvo. Pastor, não parece injusto? Não, eu não vejo justiça. Eu vejo justiça, porque veja bem, desde a primórdia que a igreja se formou, a igreja em si ela passa por tribulações. Eu não vou aqui ser ousado em dizer que seria uma grande tribulação, mas nós temos a igreja primitiva, que passou aí pelo tempo da época de Nero e outros aí, que foi um caos total, né? A igreja ela sofria, a igreja ela padecia, a igreja o povo, né, que anunciava o Cristo, aquilo ali, olha, eu vou ser bem franco. Se vou falar de grande tribulação, quem não leu os heróis da fé, quem não leu os mártires do Coliseu, eu recomendo que leia para vocês entenderem o sofrimento. E por que a igreja, nós vamos ser hoje seus bonzinhos, e Deus vai nos tirar da grande tribulação que está lá a promessa aqui? Bom, assim, eu não vejo, eu particularmente, eu até quero que a igreja não passe quando quero sofrer, né? Eu espero que não passe, mas o que me faz acreditar nisso é só as palavras de Jesus. Depois vieram os apóstolos, né? Até porque essa questão aí, que a igreja, eu me lembro muito bem que eu vinha com o evangelho na década de 80, se eu estou equivocado. A igreja naquela época era uma igreja, ela não se manifestava como hoje, mas era uma igreja que era pós-tribulacionista. O povo pregava muito sobre a grande tribulação, falava muito sobre isso. Depois foram esquecendo essa questão do Apocalipse e abafaram o seu caso. Agora, né, o caso ela veio à tona e hoje a igreja ela vem com a formalidade de um pré-tribulação. Tem um mesmo, se for formalidade de um mesmo, até que daria uma ênfase, porque o mesmo ele entraria no reino do anticristo. Só que quando a tribulação acontecesse mesmo, aí ele seria arrebatado e etc, né? Mas mesmo assim eu não acho uma coerência. Eu particularmente, eu vou ficar, irmãos, não estou aqui para julgar ninguém, não somos dona razão, nunca foi de resolver esse problema, não vai ser hoje, vai ser resolvido. Ok? Vocês vão entender, porque às vezes assim, estamos aqui debatendo ideias, mas que alguém acha que essa é mais prazível, aquela é mais prazível, abraça a ideia, e isso, é bom que fique bem claro, isso não vai lhe condenar, tá
também não vai lhe salvar. A sua salvação está em Cristo Jesus, né? E a sua obrigação está em albergar ele, ok? Mas assim, nessa questão, pastor, o senhor falou já, tá, a salvação quem vai entrar aí para o milênio? Quem entrará para o milênio? Aqueles que defender Israel, pastor. Capítulo 26 de Mateus. Mateus 26. Não, perdão, capítulo 25, finalzinho aqui. Versículo 37 até o 41. Certo. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede, demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? E quando estiveste nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, na prisão, e fomos te ver? Respondeu o rei e lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um deste pequenino, irmãos, a mim, irmãos. Essa palavra são aqui é para os judeus, esta palavra. Então eu acredito, pastor, que vai vir uma guerra contra Israel, né? Nós sabemos lá que o anticristo irá com diademas de 10, né? Com os governantes. Então nós vemos de um lado os norte, Rússia, China, né? Alguns lugares, Irã, que são todos aliados. E quem é aliado de Israel? Estados Unidos, Inglaterra, alguns outros são aliados de Israel. Mas a hora que vir a grande perseguição, pode ver que o povo odiado é o povo judeu. Então eles falam, judeu quer toda hora fazer guerra a Israel, né? Fazer guerra um contra os outros. Então eu acredito, pastor, que esta preparação vai vir dessas grandes lutas contra eles. E vai alguns se levantar a favor, defendendo. E esta defesa vai acontecer quando Cristo e a igreja descer, acabar com aqueles que são perseguidores, o anticristo e o falso profeta, e a besta estará acabado, vai prender o diabo, e agora aqueles que ajudaram Israel, ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, porque a hora que mais precisou, vocês ajudaram. Então entrai para a terra que já está preparada, desde a fundação do mundo, o milênio. E este é o povo. E a igreja, eu acredito, vai governar com Cristo. Certo. Esse período do milênio. Certo. Bom, não sei se eu respondi. Sim, respondeu. Agora, o que me estranha é o seguinte, que no período da tribulação, estará lá a besta, os profetas, e lá eles vão dar um selo para as pessoas, enfim. Essas pessoas que aceitaram o selo, que adoraram a besta e tal, elas também vão entrar no milênio? Não, essas já vão ser. Então, porque a questão é, então, quem sobrará para entrar no milênio de fato, né? Essa pergunta, porque o reino milenar, não fica bem claro, que é um reino literal. Literal, não tem Apocalipse. Vai ter casamento, vai ter procriação, etc. Vai ter muita coisa. Não fica bem claro isso. Uma observação aqui: no reino milenar vai ter procriação, vai ter avanço da humanidade. Sim. Apocalipse capítulo 20. Isso tanto para quem está no milênio, certo? Como também para quem está vivenciando, no caso, na tribulação. Concorda ou não? Não. Então quem? Não? Esta grande ceia da morte é aqueles que se levantaram contra o povo. Eles vão ser aniquilados. Então, mas esse povo aí irá procriar ou não? Não, eles vão ser mortos. Vão ser mortos. Na minha visão vou salientar novamente, Jesus ele virá, arrebatará a sua igreja, montará, né, e vai destruir os seus inimigos, e a besta e o falso profeta, enfim, e aqueles que aceitaram o selo, que adoraram a besta, Sim. Esses vão ser destruídos. Sim. É por isso que aí vem o convite do anjo, tocando a trombeta, vem para a grande ceia do grande Deus. Né, enfim, é isso aí, sabe? Aí onde ele vem, o Senhor já monta ali o seu trono milenar.
A igreja regerá com o Senhor aos sobreviventes que sobraram da grande tribulação. Então, é aí onde eu queria chegar. Esses sobreviventes da grande tribulação foi gerado na grande tribulação. Não. Porque houve um avanço de pessoas também. Não, a grande tribulação não são 3 anos e meio? Isso. E nesse tempo irá procriar Sim, também. irá procriar. Tanto de pessoas novas da fé como não. São 2 bilhões de pessoas no mundo. Exatamente. Nem todos esses 2 bilhões irão se a marca da besta, se postar a imagem, e muitos vão perseverar e vão passar o milênio. Vai cair, vai ter a grande tribulação, as coisas vão acontecer e pessoas vão sobreviver a isso. E essas pessoas vão entrar no milênio. Exatamente. Não, aí onde eu queria chegar é justamente nisso, porque na tribulação, nesse período aí de tribulação, irá gerar pessoas também. E pessoas que serão geradas, elas não terão a fé lá de trás. Será a fé atual do momento. Sem o Espírito Santo, no caso, para quem acredita quem é pré. É que no milênio mesmo, eles vão ser soltos, o diabo vai estar preso, só vai ser solto no final. Exato. E muitos vão se revoltar contra Cristo, contra Deus, com o governo de Deus. Tá, ele vai falar assim, nem tudo é o diabo, é a natureza humana. Aí sim, aí o Senhor acredita que as pessoas que entram para o milênio são salvas. Ainda não. Venceram a grande tribulação. Aí vão entrar para o milênio. Então tá. Olha como o negócio é bem complexo. Veja minha pergunta. Se essas pessoas que entrarão, inclusive Israel, para o milênio, certo? Correto. Se elas não são salvas, se elas não são salvas, quando será que já será salvação ou não terão mais salvação? Vai ter o governo de Deus, pessoal. A oportunidade. Sim, aí tudo bem. Aí como é que o senhor me responderia, capítulo 20, verso 7 e a seguir do Apocalipse? Deixa eu ler. Não, Satanás foi solto no final. Sim, não, veja bem, mas olha bem, olha qual é a minha pergunta, porque veja bem, o que eu estou cogitando aqui, irmãos? É bom que fique bem claro. O que eu cogito aqui é essa vinda que eu estou explicando para vocês, que o pastor ele é pré, ok? É assim, ele me deu um versículo, mas ele não me convenceu, tá? Do arrebatamento e oculto. Não me convenceu. Eu não achei arrebatamento e oculto na Bíblia. Mas ainda tem 2 versículos aí, né? Que tem E aí o que acontece? Aí, se durante esse período aí, porque eu queria saber, Jesus veio para salvar Israel do anticristo ou para dar salvação eterna? Entendeu? Olha essa pergunta, porque aí um monte de coisa. Eu estou falando para o pré, tá? Ok? Essa é a pergunta. Agora veja bem, depois de 1000 anos que as coisas aconteceram, e aí Satanás solta aquele versículo 7, do capítulo 20 de Apocalipse, diz assim: e acabando os seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Olhe bem, escute bem. E subirá sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, e a cidade amada. Onde está o arraial dos santos? E quem é a cidade amada? Mas desceu fogo do céu e devorou. Quem? Agora vamos lá. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha que coisa. Sabe o que começa a me dar um nó? A sinceridade, irmãos, tanto do lado como do outro. Se a salvação é por intermédio de Cristo, a igreja foi arrebatada. Quem pregou o evangelho para esse pessoal? Mas não é um governo de Deus? Não, sim, eu quero saber quem pregou o evangelho, porque se eles vão aceitar Jesus. Né? Não, porque aqui o texto está dizendo que no final, aqueles que nasceram, né? No milênio, no final, vão deixar para ser tentado. Aí eu vejo uma justiça por todos os santos que venceram
quando foi tentado, conseguiu vencer e lutou. Aqui no final, o diabo será solto justamente para tentar aqueles que nasceram no milênio. Ele vai ajudar para fazer essa convocação. Mas, pastor, vamos correr aqui. Vamos voltar para a salvação, que eu tenho uma pergunta para você. Nós temos 15 minutos. Pastor, Boa. me explique quando será a entrega dos galardão, se a igreja será arrebatada no final. Ela sobe e já desce. Que tempo é isso? Que a gente vai ter que sair correndo, atropelando todas essas coisas. Não tem tempo para correr e não tem pressa. Não terá o menino todinho para frente? O galardão, o senhor acredita que é depois? Sim, porque o galardão ele receberá quando for arrebatado com Cristo, que ele for estar com Cristo, Cristo vai dar o galardão para eles. 2 Coríntios 5:10, por favor. Bota aí. Esse aqui vai ser para o pastor Ronaldo, que esse é o texto da minha... Eu contra-ataque 5:10. 5:10. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E onde é o tribunal de Cristo? Então, mas ante, quer dizer... Não, pera. Calma aí, pastor, vamos pro texto. Vamos fazer essa texto qual que é? Mateus, desculpa, 2 Coríntios 5:10. Olha lá, vai ter o texto, tá? Vamos lá. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. A palavra antes quer dizer o quê? Antes do tribunal. Eu tenho que comparecer diante do tribunal, mas a palavra pode ser essa. Vou comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o galardão. Ou de bom ou de ruim. Então, você acha... E se eu levar isso ao pé da letra, isso seria mais sucinto. Quando? No final. Porque se é para receber tanto o galardão ou condenação. Então, mas vamos lá, só explicando essa parte aqui, licença vocês dois aqui. Essa palavra ante aqui, ela não quer dizer que é antes, Sim. no passado. Sim, claro. Quer dizer que é diante, de Diante, frente. exatamente, frente. É isso? Exatamente. Diante de frente, não no passado, Exatamente. nem no futuro. Exatamente isso. Na hora, no momento. Exatamente. E isso aí, se é diante do tribunal dele, ele vai botar onde é que ele vai ser lá no tribunal? Ele vai botar o seu reino milenar. Então, é como diz aqui, se ele for para o céu, eu vou para o céu. Se ele descer para a terra, porque eu me apego a um texto em que o céu, ou na palavra que o céu e terra serão a mesma coisa, a velocidade do corpo transformado é de milésimo de segundo de transformação. Então, céu e terra para nós, isso não faz diferença de coisa, né? Do âmbito espiritual. Essa é meu modo de pensar. Quando o corpo transformado não ter diferença nenhuma. Porque vamos dizer, em tempo. Por exemplo, Cristo está aqui, agora você está aqui, vamos fazer um paralelo aqui, vamos dizer, e aqui, vamos dizer que Cristo está aqui, e aqui o seu trono está aqui, o trono veio milenar aqui. Vamos para a casa do Pai agora. Vamos regressar lá. Qual a dificuldade que você tem? Isso é coisa de pensamento. É um exemplo, né? Então, se a igreja vai, se a igreja vem, essa é a minha pega nisso aí. Durante isso a igreja irá transitar com Cristo. Com Cristo, onde ele estiver, nós estaremos. Então, as bolsas do Cordeiro, quando será? Eu acredito que a volta do Cordeiro seria após a vinda de Cristo com o arrebatamento, com a sua montagem do seu reino milenar. Então, seria no período milênio? Eu acredito. Mas ele não ia deixar no período milênio? Não. As bolsas do Cordeiro? Não, Está dando um capítulo antes. até porque o 19 fala sobre isso. Então, ele está dando um capítulo antes, dizendo que a igreja estava lá recebendo. Mas qual capítulo? Diga aí para mim, pode ler para mim. O capítulo 19 Sim. de Apocalipse. Sim, mas eu não vi a igreja lá, o senhor foi que viu, eu não vi. A esposa. Sim. A esposa é quem, pastor? É a igreja. É a igreja. Tá, então, mas o que diz? É o texto. E a noiva casou. Certo. O senhor leu aqui o versículo número 6, não foi isso? É o 7. Mas eu li o seu eu vi como que é a voz de uma grande multidão, escuta bem, como que é a voz de muitas águas e como que é a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Ele já está reinando. Regozijamos e alegremos-nos e damos-lhe glória, porque vindas são
as bodas do cordeiro e já a sua esposa se preparou. Se prontou, casou. Se prontou, então. E aí o que acontece? Então, isso aqui é aqui, porque isso está acontecendo aonde? Não é depois do fim da graduação? Mas antes do pastor. Se depois, no versículo 11 em diante, ali é a destruição, que eles chamam os animais para fazer sim, mas muito bem. Não está tudo dentro do contexto? Olha, eu vou ler para você entender aqui. Vou ler direitinho, bem lá. E foi lhe dado que se vestisse de linho fino. Escute bem. Isso aqui, ó, está aqui. Essa roupa do poder aqui, ó. Olha bem. Na minha concepção, irmão, tá? Não estou dizendo que eu sou certo. Jesus ele desceu para a sua igreja. Não, Jesus desceu com os seus santos anjos, arrebatou a sua igreja, foi para a batalha lá do Armagedon, venceu o anticristo lá e os seus, com todos os amparados, foi vencido. Teve essa grande matança que vai estar aqui no versículo que você falou, número 11. Ele agora, sim, monta o seu trono, a igreja vai estar aqui com ele, para fazer o quê? Se regozijar da borda. Então, aí eu vou ler para ver, fechar minha linha aqui. E foi lhe dado que o vestisse de linho puro, resplandecente, porque de linho fino são a justiça dos santos e aquela coisa toda, né? E disse-me, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia da boda do cordeiro, certo? E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo de ti e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aí sim, e viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, né? O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, certo? Então depois da ceia, não, pastor. Aí ele vem para a batalha, pastor. Bom, como o senhor está entendendo, mas eu não estou entendendo assim. Depois o senhor medite com clareza nesse texto, ele vai esclarecer totalmente. Então, já olhei bem, ele diz, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome, e o nome pelo qual se chama, é a palavra de Deus. E seguiram no exército que havia no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, né? Quem é que estava com o vestido? De linho fino, pastor? Não é. No versículo 8? Não só a igreja? É a igreja. Então, mas o que, pastor? Se a igreja não volta aqui, tá. Agora, não, a igreja aqui não volta com ele. Se é que está dizendo, regozijamos e alegremos, porque vindas são. Olha lá, olha o versículo, lê o versículo 7. Ó. Se são vindas, não estava, está vindo. É bom, é o meu modo de ver e de pensar. Porque aqui, versículo 8. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecesse. A igreja. Certo. Não era Cristo, a igreja. Aí ele fala assim, no versículo 14. E seguiram o exército que há no céu em cavalos brancos vestidos de linho. Quem é esse exército que está em Cristo? Que acabou de receber a vestimenta? Sim. A igreja. Sim. Aí ele está descendo com a espada, e na tua coxa está dizendo, versículo 16, e nas vestes da sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E começa a grande batalha. O texto de capítulo 19, ele nos dá totalmente a direção. Isso quer dizer que nós já estamos... Estamos chegando agora. Chegou o tempo, não falei nada, vou deixar os sinais, né? Pastor, eu sei que se a gente deixar aqui, a gente fica 3 horas aqui, porque eu vou falar da palavra de Deus, né? Vamos lá, irmãos, entendemos o seguinte, que a diferença entre o pós e o pré é apenas o tempo de chegada, né? Um vai primeiro, o outro vai depois, mas todos vão, independente do momento. Agora, vou deixar aqui 3 minutinhos, chegamos ao fim praticamente já. O tempinho foi bom, eu acredito que deu para vocês aprender bastante. Cada um pegue o seu ponto, anote bastante na sua Bíblia e depois faça seus estudos e tire suas próprias clarezas com mais estudos, claro, né? Pastor Leandro, na sequência pastor Ronaldo, 3 minutinhos para cada um e nós vamos fazer o fechamento aqui já. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer primeiramente, né, a Deus
segundo ao pastor Ronaldo, ao nosso companheiro irmão James, que é um prazer imenso a gente sempre falar da palavra de Deus. Esta busca que a gente tem não é um debate de briga, né? É um ponto de vista um pouco diferente, mas com grande respeito e sabendo que quem salva é Cristo e que tanto antes ou depois a igreja será arrebatada e nós estaremos juntos no céu. Então não é um debate de farpa, né? Com grande respeito, porque é um privilégio imenso. Este período que a gente senta aqui para debater sobre este texto é um conhecimento que a gente ganhou. A gente, né? A gente está proposto a mudar de opinião ou aceitar, mas é algo que a gente ganha futuramente. Então foi um privilégio imenso a gente estar aqui. Quero agradecer aos ouvintes que ouviram, depois se reproduza, passe adiante. Eu tenho certeza que a gente vai fazer mais trabalho sobre isso. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Aproveita o momento, deixe redes sociais, contatos, se tiver alguma coisa, tá sendo? Vamos providenciar isso aí em nome de Jesus. Hoje tem que ter bastante rede social para levar o evangelho com as ferramentas que nós temos. Pastor Ronaldo. Meus irmãos, graças a Deus por esse momento que nós estamos juntos, unidos, né? Reunidos. Foi muito bom, de grande valia, pastor, intermediador Viemos. Que Deus me abençoe. É você que vai assistir, achar bem reproduzir, reproduza. Isso são ideias. Nós estamos aqui, somos irmãos e amigos, vamos para o mesmo céu, servimos ao mesmo Cristo, temos a mesma convicção. Por que eu sou pós? Né? Como eu disse, Jesus nunca disse que sua volta seria secreta. Mateus 24, 29 a seguir. A Bíblia afirma que a volta de Cristo e o arrebatamento só aconteceria após a revelação do Jesus disse. Eu vou dar uma palhinha para você, tá? Não se preocupe não. Jesus disse que após a revelação do anticristo, que nós lemos lá de Gálatas 2 e 1, eu não encontrei nenhum texto na Bíblia assim que divida essa vida em duas. Né? Assim, alguns pré já estão. Estou usando uma palavra agora, pastor. Não sei se você já observou. Não estão mais usando assim duas vindas, né? Duas etapas. Estão usando agora, me fugiu a memória agora, como é que fala? Eu acho que é uma hora que todo mundo vai acreditar que vai ser pós, tá? Ok? Enfim, Jesus disse que a sua volta seria após a grande tribulação, Mateus 24, 29. E Jesus disse que o arrebatamento seria após a grande tribulação, como foi dito também lá na segunda Tessalônica 2 e 1. Enfim, eu parto desse pressuposto. Que eu sempre gosto de fazer uma análise, irmãos, lá seguinte: Paulo, Pedro, João, tudo foi pós-Cristo. O que vem seria mais uma coisa revelada, não seria o que Cristo disse. Eu gosto muito, observe que assim, eu gosto muito mesmo, de fato, os evangelhos sinóticos, porque ali são mais Cristo falando, aproveitando no Novo Testamento. Né? Então é isso, irmãos, Deus abençoe. E eu vou dar para o pastor aí que quiser alguma coisa para se defender. Eu disse porque eu acredito que Cristo, né, tá, só volta depois da tribulação. Deus abençoe, um grande abraço a todos. Aproveitando também, deixe suas redes sociais aí, inclusive onde vai estar esse link aqui para você poder nos acompanhar aí nesse debate. Eu estou aí só colocar PR, né, Ronaldo Soares aí no Instagram, aí no Face, no YouTube. Tá voando. Ela tá voando. Então é isso aí, vocês vão encontrar facinho. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Amém. E o legal de tudo isso, irmãos, é que o pré vai dizer, os pós já estão virando pré. E o pós vai dizer, os pré já estão virando pós. Verdade. E essa briga não acaba porque é uma briga, graças a Deus, de conhecimento. Quando é briga de conhecimento, quem ganha são apenas aqueles que estão buscando. Amém? Quem quiser me acompanhar também, acompanhe na rede social. No Instagram está James89 Silva. Procure lá também e teremos bastante conteúdo lá em nome de Jesus. E Deus abençoe e até a próxima. Valeu. Fechou? Pode falar. Não, já não é cumprimentar o senhor. Foi um prazer, pastor. Pode ser rápido, isso Essa é nossa. Eu vou correr aqui no banheiro, não tomei tanta água. Pode sair na água, eu vou. Uma hora e 20 de vídeo.